E aí, pessoal, meu nome é Charles Angeli, eu sou médico há 25 anos e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Saibam que esse é o primeiro vídeo deste canal, mas não é o meu primeiro vídeo. Eu já tenho um canal, se você não me conhece, como gastropediatra Charles Angeli, que foi a minha formação primordial. E há 25 anos eu atuo no consultório como gastropediatra. E o meu canal lá faz sucesso. Estou muito feliz com ele, mas eu não quis misturar os assuntos, porque aqui eu vou trazer a grande novidade. Deixa eu contar para vocês um pouquinho da ideia desse canal. E para isso eu preciso contar a minha história. Eu atualmente tenho 50 anos, hoje vou fazer 50, esse ano vou fazer 51 anos. E alguns anos atrás, antes da pandemia, eu tinha outro padrão de vida. Eu vivia estressado, vivia em plantões, comia mal, comia demais e comecei a ficar doente. Fiquei com obesidade e hipertensão. E tive que partir para medicações, para remédios. E isso foi um divisor de águas para mim. Ali eu comecei a estudar sobre a nutrição saudável, a nutrição funcional, a suplementação com nutracêuticos, a suplementação com vitaminas e minerais quando necessário, correções alimentares e a grande transformação veio, junto ao exercício físico. Então, a hipertensão foi embora. Atualmente, eu não uso mais medicações e tenho a pressão controlada, simplesmente com bons hábitos alimentares, com um bom estilo de vida e uso de suplementos naturais. Tudo isso você vai conhecer aqui no meu canal. E isso eu quis trazer para vocês. Nesse meio tempo, então, fui atrás de estudos, fiz uma pós-graduação em Nutrologia Clínica, um curso sobre suplementação de vitaminas e nutracêuticos e mantenho o estudo constante nessa área. É uma área fascinante. Cada vez que eu leio um trabalho, cada vez que eu leio um texto, o mundo se abre para mim. As evidências científicas, as evidências de que existe sim uma melhora na qualidade de vida, o conceito dos 6 pilares da boa saúde, o conceito da nutrologia funcional, da matriz da nutrição funcional, tudo isso é o que eu vou trazer nesse canal. Por isso que eu não quis misturar no meu canal de gastropediatria, porque lá eu tenho um outro público, são de pais e mães preocupados com as doenças em seus filhos. E se você tem um filho e quer conhecer o meu canal, ele está aqui embaixo, é Gastropediatra Charles Angeli. Então aproveita, se você não conhece, conheça ele e conheça o conteúdo que eu tenho lá. Mas não deixe de acompanhar esse canal aqui. Nesse canal aqui eu vou trazer os conceitos para toda a família, para você adulto jovem, para você uma mãe que planeja ter um filho, ou uma gestante, para você que já passou dos 30, dos 40 anos e já está começando a ver o peso da idade no seu corpo, saiba que tudo isso é possível de reversão. Você que já tem diabetes mellitus, já tem hipertensão, você que enfrenta a obesidade, saiba que tudo isso a gente pode ajudar. E esse canal chegou aqui para ajudar vocês. Assim como se tudo me ajudou, agora eu quero transferir esse conhecimento para todos vocês. Então eu peço que você conheça o canal. E para isso, você deve se inscrever, ativar o sino das notificações para todo vídeo que eu apresentar aqui semanalmente, você ficar sabendo. E você começar a acompanhar essa jornada da boa nutrição, dos bons hábitos alimentares, entender a importância das vitaminas, entender que existem nutracêuticos e muitas outras coisas eu posso apresentar aqui. Isso vai depender também de vocês. Então eu peço que vocês comentem aqui embaixo assuntos, temas do interesse de vocês, perguntas, sugestões de vídeos, de temas. Então eu vou prontamente responder essas perguntas, eu vou me dedicar a formar conteúdo para apresentar as dúvidas de vocês, junto com o que eu já planejo trazer, para esse canal crescer junto.
e junto todos crescermos. O meu conhecimento ser transferido para vocês, as dúvidas de vocês, o conhecimento de vocês passem para mim e juntos vamos trabalhar para construir toda uma geração mais saudável. Saber que a gente precisa entender o nosso corpo. O nosso corpo, ele é um só. Isso aqui fala a medicina integrativa, isso também que eu estudo. É entender o paciente como uma pessoa e não como um órgão. Eu não vou simplesmente tratar problemas intestinais, e sim ver toda a questão, toda a dinâmica da pessoa, da família, da criança, na escola, com os amigos, com a sua família, na sua casa, porque isso é que traz as grandes transformações. Só quando a gente consegue trabalhar o indivíduo como um todo, a gente consegue transformar a vida de uma pessoa. Eu já comecei aqui no consultório, além da gastropediatria, atender adultos, na parte de nutrologia, de suplementação, e as respostas que eu tenho tido dos pacientes é fenomenal. Eu, assim como eles, estou muito feliz com os resultados de pessoas que já tiraram os remédios que eram dependentes, remédios para dor, opioides, sintomas gastrointestinais importantes como dor, até sangramento intestinal, descartando já doenças inflamatórias, claro, mas corrigindo a microbiota, corrigindo a alimentação, erros alimentares. A transformação para essas pessoas é fenomenal. E é isso que eu quero trazer aqui também para vocês. Então deixa eu falar um pouquinho nesse vídeo dos 4 pilares da nutrição funcional. Tá? Então o primeiro deles é remover a inflamação. Mas espera aí, você vai me dizer, mas que inflamação? Se eu estou me sentindo bem, eu não tenho nada. Mas este é o grande problema. O que a gente fala aqui é da inflamação subclínica. É uma inflamação que o seu corpo está sofrendo um dano permanente, uma inflamação que não se manifesta. Então você não vai ter febre, não vai ter dor, mas você está com o corpo inflamado. Isso a gente consegue verificar, por exemplo, numa pessoa que tem obesidade. O tecido gorduroso é um tecido inflamatório. Uma pessoa que tem erros alimentares, que tem um padrão intestinal que não está correto, que tem ou diarreia ou constipação, as fezes nos dão um grande sinal de como está a saúde. Quais são os seus hábitos de sono, de vida? Então, tudo isso a gente consegue definir, junto com alguns exames laboratoriais, a gente consegue determinar se existe essa inflamação subclínica e tratá-la, porque essa inflamação ela pode até ser silenciosa. Muitas vezes alguns pacientes se queixam de sintomas vagos, por exemplo, cansaço, dor de cabeça, insônia, câimbras, uma constipação leve, umas fezes mais amolecidas, um muco nas fezes, sintomas que vão passando desapercebido, que você caracteriza como sendo o estresse do trabalho, a falta de sono, mas lembre-se, tudo está interligado. Então, cuidando da saúde intestinal, a gente cuida de todo o corpo. O que acontece? Essa inflamação, ela não vai vir sozinha, ela vai cobrar um preço. E é isso que aconteceu comigo. O corpo inflamado veio a hipertensão, a obesidade primeiro e depois a hipertensão. E se a gente não tratar e não reverter, vai vir a doença cardiovascular, a doença renal, a doença neurológica. Então, a inflamação ela é uma escadinha em que começa a inflamação subclínica e vai vindo as alterações, e se você não fizer nada a respeito, não parar de subir essa escada da inflamação, o seu corpo vai vindo e aí aparecem as doenças. E se você não se antenar a isso, você vai começar com um remédio, com a segunda medicação, com a terceira medicação, e você vai estar simplesmente remediando a sua doença. O nome já diz remédio, você não está curando essa doença, você está remediando. A cura vem com o que eu vou apresentar nesse canal, com a mudança nos conceitos de vida, com o cuidado com a inflamação, com o cuidado com a microbiota, com o equilíbrio entre o corpo e a mente. Tudo isso vai fazer essas doenças poderem ser revertidas. A grande maioria delas, isso é possível. Tá? O segundo pilar é a gente driblar a resistência à insulina. Tá? O que é isso? A gente tem que pensar na resistência à insulina
entender o conceito do pico glicêmico. Isso eu vou apresentar detalhadamente no próximo vídeo, mas o pico glicêmico é um aumento rápido do açúcar no sangue. E esse aumento rápido faz o corpo liberar rapidamente uma grande quantidade de insulina para baixar essa glicose e transferi-la ela para os órgãos. O problema é que quando a gente consome açúcar demais e provoca o pico glicêmico, principalmente com bebidas doces, a gente vai sobrecarregando o pâncreas. E vai chegar um momento em que toda essa insulina liberada, ela vai não conseguir mais deixar a glicose dentro do fígado, nos músculos, nos tecidos, e sim armazená-la em forma de gordura, no subcutâneo, no fígado, causando a esteatose hepática. E tudo isso, então, a gente precisa e a gente tem como reverter, prevenir ou driblar e parar com essa resistência à insulina quando ela já está instalada. Quando a gente fala em resistência à insulina, a gente tem que falar na glicação. A glicação também eu vou falar aqui no vídeo adiante. Você veja que são muitos conteúdos, mas eu quero só apresentar os 4 conceitos básicos do que esse canal vai tratar aqui, do que eu vou tratar com você. Para você ver como o corpo da gente precisa de um cuidado global, um cuidado integrativo. A gente precisa entender o que é a glicação. A glicação, então, é a ligação que vai ter das proteínas, dos aminoácidos, dos lipídios, dos tecidos do núcleo, né? Então, o DNA da gente, ele vai se ligar a moléculas de glicose que estão sobrando pelo corpo, que não tem utilidade, vai sofrer um processo não enzimático de glicação. O problema é que essa glicação produz substâncias que chamam AGEs, e elas são substâncias que vão provocando a inflamação no corpo e vão destruindo os telômeros. Telômeros também eu vou falar, mas o telômero está aqui, ó, na pontinha do nosso DNA, dos nossos cromossomos. E com o tempo, esses telômeros vão diminuindo de tamanho. E é por causa disso que a gente envelhece. Agora, a velocidade com que esses telômeros vão diminuir, a idade com que a gente não vai mais ter telômeros renovando as nossas células, a gente pode modular isso através da modulação dos nossos genes, através da alimentação, dos cuidados, dos 6 pilares da boa saúde. Veja só que interessante, então é tudo isso que eu vou trazer para vocês nesse canal. Esse é o primeiro vídeo, o vídeo de apresentação, para você se engajar no canal e nunca mais largar, e saber que vídeos novos vão aparecer toda semana com esses conceitos, para você entender direitinho como funciona o nosso corpo e saber como prevenir as doenças, como reverter doenças, como cuidar do nosso corpo. Depois disso, o outro pilar é a recuperação do intestino. Então a gente precisa sim, a gente tem que entender que toda doença e todo tratamento da doença, toda instalação de uma doença, toda prevenção de uma doença começa no intestino. Então esse é o nosso ponto-chave, é o cuidado com o intestino, o cuidado com a microbiota, então com a disbiose, que é o desequilíbrio da flora intestinal, o cuidado com o leaky gut, que é o intestino que aumenta a sua permeabilidade e favorece a inflamação crônica, a absorção de substâncias não desejáveis, provocando alergias alimentares, intolerâncias alimentares, sintomas gastrointestinais. A hipocloridria, então também que pode ser revertida através de alimentos, de enzimas, tudo isso a gente pode reverter. A gente consegue muito sim cuidar da saúde intestinal com alimentos, mas enquanto esse intestino está doente, a gente pode sim, através do uso de suplementos, de probióticos, de nutracêuticos, melhorar essa saúde intestinal, enquanto você corrige os seus erros alimentares e vai comendo melhor para ter uma vida mais saudável. Depois disso, a gente tem a detoxificação do organismo. Então a gente precisa equilibrar a mente e o corpo, mandando toxinas embora. Isso a gente precisa através da limpeza do intestino, através da limpeza hepática, da limpeza renal, através de suplementos nutracêuticos, da boa alimentação, da hidratação com água, tá? Nunca esquecer da água. O uso de antioxidantes é possível também,
mas principalmente entender o conceito dos disruptores endócrinos. E aí, já ouviu falar nisso? Então, também vou falar em algum vídeo sobre disruptores endócrinos, sobre o PBA, sobre os fitatos, sobre os agrotóxicos, porque tudo isso a gente vai prevenir o câncer, a doença autoimune, a doença de Alzheimer, a demência precoce, a osteoporose, a osteopenia, a sarcopenia, a obesidade, a doença cardiovascular, a doença renal, a diabetes mellitus, a hipertensão, a obesidade. Todas essas doenças que são as doenças que mais afetam os adultos hoje, as doenças crônicas da vida adulta, que são totalmente preveníveis e contornáveis. Sim, se você ouviu já de alguém dizendo que a sua doença cardíaca, a sua hipertensão, a sua obesidade, a sua resistência à insulina, não podem ser mais deixadas de lado e precisam de um remédio para a vida toda, saiba que isso pode mudar sim, e pode ser possível reverter-se com a sua dedicação, a minha ajuda, a minha orientação e a sua dedicação. Juntos nós vamos conseguir, certo? Então, aproveita, vou pedir de novo, se inscreva no canal, compartilhe ele nas suas redes, para todo mundo conhecer o canal. É uma novidade aqui no YouTube. É um canal que existem poucos assim. Existem outros canais que têm esse enfoque, mas um enfoque de crescer junto com vocês, de ir crescendo enquanto vocês vão mudando, é a primeira vez que vocês vão ver. Então esse canal já tem que começar grande. No meu próximo vídeo já tem muita gente aqui acompanhando, recebendo a notificação. Então é muito importante a ajuda de vocês. Conheçam o meu trabalho lá no meu outro canal, vejam a minha seriedade em tratar dessas questões, mas entender que esse canal vai crescer junto com vocês. Conto com vocês, assim como vocês podem contar comigo, tá? Fiquem todos bem e até o próximo vídeo.